Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que você tenha hoje um dia abençoado, um dia guardado pelo Senhor, um dia que você possa estar mais perto dele, buscá-lo mais, desejá-lo mais, amá-lo, viver por ele, para ele, porque todas as coisas são de Deus, todas elas vêm de Deus e todas elas têm que voltar para Deus. Para Deus seja toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o nosso amor, toda a nossa entrega, seja somente para o Senhor. Muitas vezes ficamos aí focados nas coisas dessa terra, focados no nosso passado, vivendo de passado, arrastando o nosso passado. Mas Paulo, ele deixa aqui para nós, na sua carta ao povo ali de Filipos, algo muito importante que é o que eu quero trazer no seu coração, que eu acordei de madrugada com esse versículo na minha cabeça e eu falei, meu Deus, como é verdadeiro, nós temos que prosseguir, nós temos que estarmos dispostos, com uma disposição espiritual para irmos, avançarmos, conquistarmos, irmos atrás das coisas, deixar o passado para trás e nos mover, não em nós mesmos, não nos nossos objetivos, nem nos nossos sonhos, porque muitas vezes o nosso coração ele é enganoso, ele nos faz errarmos o alvo, mas nós temos que prosseguir para o alvo certo, que é Cristo Jesus. Nós temos que caminhar, estarmos dispostos a andar, a nos mover, a sairmos da onde estamos, amém? E Paulo lhe diz assim, eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus, lá em Filipenses capítulo 3, nós vamos ler aqui do versículo 12 ao 14, que diz assim, olha, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pensem que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então veja que Paulo está dizendo, uma coisa eu faço, que é o quê? Prosseguir, não ficar parado, esquecer daquilo que ficou para trás, aquilo que está me prendendo, aquilo que está me impedindo de me mover em Cristo, me mover para Cristo, aquilo que está me impedindo de alcançar o alvo. Qual que é o alvo? É Cristo. O alvo nosso é a eternidade. O alvo nosso é o céu. Corremos atrás das coisas dessa terra? Corremos. Deus não quer? Não, Ele quer sim. Ele quer que você busque as coisas daqui, que você conquiste as coisas da terra, que você conquiste, que você realize os seus sonhos, as coisas que estão de acordo com a vontade do Senhor, porque Deus, Ele derrama bênção sobre a nossa vida, Ele se alegra em nos alegrar, mas nós temos que o alvo principal é Cristo, nós não podemos nos distrair, não podemos perder o foco, não podemos colocar outras prioridades em nossas vidas acima de Cristo Jesus. Jesus é a nossa prioridade. Ele é o foco. As outras coisas elas vão vir. Busque ao reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. As coisas da terra elas vão vindo, elas vão acontecendo. Mas o nosso objetivo principal tem que ser Cristo Jesus. E Paulo aqui, ele fala sobre, na vida dele, ele apresenta 3 momentos: o passado, o presente e o futuro. Se nós lermos lá no capítulo 3, no versículo 8, ele vai falar do passado dele.
Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ele estava dizendo que lá no passado dele, tudo aquilo que ele achava que era lucro, tudo aquilo que ele considerava ganho na vida dele, ele entendia que aquilo lá do passado tinha o mesmo valor, aqui que ele fala, como um esterco. Eu as considero como esterco, quer dizer, não tinha valor nenhum. Tudo aquilo que lá no passado ele conquistou, todo o conhecimento que ele tinha da lei. Paulo era um homem muito letrado, um homem muito estudado. Um homem que ali, por a vida dele praticamente toda, antes de conhecer a Cristo, ele perseguia ali os cristãos, ele perseguia o povo judeu, matava. Ele tinha cartas da lei, das autoridades que o autorizavam a perseguir. Então ele entende ali que o passado dele, nada daquilo valeu. Que quando ele conheceu Jesus, a vida dele se transformou. E todas aquelas coisas lá do passado não tinham mais serventia nenhuma na vida dele. Não representavam mais nada na vida dele. Porque Paulo, ele está dizendo para nós que aquilo que nós já vivemos, aquilo que nós já passamos lá atrás, nós temos que não olhar mais com a nossa visão humana, mas nós temos que olhar com uma visão de Deus. Então, aquilo que ficou lá atrás, nós não podemos trazer para a nossa vida como uma corrente, como uma algema, como uma prisão que vai nos aprisionar, nos deixar ali parados, tristes, amargurados, sofrendo. Porque Jesus, ele veio para a terra para trazer a libertação. Jesus veio para libertar, para salvar, para curar. Então, aquele que conhece a Jesus, entrega a sua vida para ele, ele está livre. Nada pode nos prender mais. As coisas do passado, aquilo que você foi acusado, aquilo que você foi rejeitado, aquilo que para você no passado trouxe ali perda, você não pode mais carregar. Porque quando estamos em Cristo, nós temos que prosseguir. Nós temos que ter uma disposição espiritual. Às vezes não temos disposição física, né? Eu sou uma pessoa super sedentária. Para eu ter uma disposição de fazer uma caminhada, é só Jesus para me empurrar. Porque da minha parte eu não tenho. E Paulo está dizendo aqui que nós temos que ter também uma disposição espiritual. Para quê? Para que não fiquemos parados, sedentários espiritualmente. Nós temos que prosseguir. Então nós temos que observar as coisas da terra ao ponto de vista de Deus. Porque se nós olharmos para as coisas ao nosso redor com os nossos olhos humanos, nós vamos desanimar. Nós vamos ficar cansados, nós vamos muitas vezes desistir. Então Paulo, ele fala na sua carta ao povo ali, não vos conformeis. Ele fala lá para os romanos, não fiquem conformados com as coisas deste século. Não podemos olhar para as coisas ao nosso redor e ficarmos conformados. Mas ele fala, mas sede renovados e transformados a vossa mente. Transformado no quê? Na atualidade? Transformado nas coisas, na tecnologia? Não, transformados a nossa mente em Cristo Jesus. Para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Então eu tenho que ter a minha mente totalmente transformada. Eu não posso ficar olhando para tudo aqui na terra com os meus olhos humanos, mas eu tenho que olhar no ponto de vista de Deus. Para isso eu tenho que transformar a minha mente em Cristo Jesus. Por isso que eu tenho que me entregar por inteiro. Porque eu não posso mais agora olhar para trás. Eu vou olhar para frente. Eu tenho um alvo. O meu alvo é Cristo.
O meu alvo é um dia estar na eternidade com o Senhor. Então eu não posso ficar me distraindo, perdendo tempo com as coisas daqui da terra, com as preocupações da terra, com os tesouros da terra, correndo atrás do vento das coisas da terra. Eu tenho que me dedicar como um atleta. Por isso que Paulo ele compara a nossa corrida a Cristo Jesus, que é o nosso alvo, a nossa salvação, como uma corrida, como ali um esporte que era praticado na época, que era a corrida. Porque eu tenho que me dedicar a isso. Eu tenho que me dedicar todos os dias à salvação. Eu tenho que correr todos os dias atrás do alvo. Eu tenho que me especializar naquilo. Então eu não posso ficar olhando, fazendo várias coisas. Eu tenho que me dedicar a uma coisa. Por isso que ele fala aqui no versículo 13. Uma coisa eu faço. Veja que ele fala assim, olha, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Porque nós não alcançamos a salvação uma vez. Nós estamos buscando Cristo todos os dias. Nós temos que viver na santidade todos os dias. Nós temos que matar a nossa carne todos os dias. Nós temos que buscar a Deus todos os dias, a todo tempo. Então ele está dizendo assim, mas uma coisa eu faço. Então quer dizer, muitas vezes nós estamos nos distraindo com muitas coisas, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Estamos distraídos. Lembra de Marta e Maria, quando Jesus ele vai na casa delas, Marta começa a correr para um lado, correr para o outro e faz comida aqui e varre ali e prepara alimento para Jesus e não para ali nenhum momento, e aí ela começa a ficar totalmente inconformada com Maria, porque Maria estava lá assentada ao lado de Jesus, ouvindo, e ela começa a ficar incomodada porque ela estava fazendo muitas coisas para Jesus. A intenção dela era ruim? Não era. A intenção dela era servir Jesus, só que ela estava fazendo muitas coisas. E aí o foco não era mais Jesus, era tudo aquilo que ela estava fazendo para ele. Mas ela saiu do foco. E Maria estava no foco. Maria estava ouvindo Jesus. Então por isso que Jesus fala, Marta, Marta, por que está tão agitada? Maria, faça o mais importante, uma coisa eu te digo, faça o mais importante, que é o que Maria está fazendo. E isso não vai ser tirado. Então, uma coisa, tenha um foco. Não queira abraçar tudo, querer fazer tudo. Eu já passei muito tempo da minha vida, na minha caminhada cristã, eu confesso para os irmãos que um período da minha vida, eu era uma ativista religiosa. Eu fazia tudo, queria fazer tudo, queria participar de tudo, queria estar no meio de tudo. Mas aquilo vai se perdendo, porque aonde está Jesus nisso tudo? Será que Deus quer tudo isso? Paulo fala, uma coisa eu faço, que é esquecer das coisas do passado. Um foco tem que ser Jesus. Não queira abraçar o mundo, querer fazer tudo. Se dedique a Jesus. Prossiga no teu alvo, na tua caminhada com o Senhor. Mas faça isso com excelência. Um atleta, para ele vencer uma Olimpíada, ele não corre ali, não vai fazer um treino de um mês antes. Ele fica ali o ano inteiro se dedicando. E começa logo no amanhecer do dia e treina ali até o final do dia. Ele se dedica naquilo. Se eu quero ser um corredor, eu vou me dedicar a ser um corredor. Eu não vou fazer vôlei, eu não vou jogar basquete, eu não vou jogar futebol. Meu foco é correr, então eu vou ser um atleta da corrida. Então eu vou me dedicar àquilo, exclusivamente para aquele foco. Qual é o foco do atleta? Ganhar. A pessoa ela vai entrar numa competição por entrar? Não, se ele está numa Olimpíada é porque ele quer ganhar. Senão ele corre de final de semana, ou corre todo dia, sem nenhuma competição. Mas aquele que entra para competir, ele entra para ganhar. Ele entra com objetivo. Então ali aqueles atletas naquela época de Paulo aqui,
os atletas romanos, né? Então eles eram corredores ali, tinham seus cavalos ali e corriam ali em volta daquelas arenas. Então ali havia uma competição, aonde eles iam se dedicar, fazer aquilo com excelência, vencer todos os obstáculos dia a dia. Como que você vai querer correr uma maratona, correr a São Silvestre, simplesmente se inscrevendo e não dá correr, você não corre um quarteirão? Se você quer correr, você vai fazer um treino, você vai se dedicar, você vai fazer uma dieta própria, rica ali em proteína, você vai queimar sua gordura, você vai se dedicar. Então nós temos que, a mesma coisa, nós temos que nos dedicar. E quando eu estou me dedicando a Cristo, assim como um atleta que está se dedicando àquela corrida, ele não pode olhar para trás. Se ele está correndo e ele olha para trás, ele tropeça, ele perde o equilíbrio, ele perde a velocidade. Se você observar aquelas corridas que são de bastão, revezamento de bastão, eles não olham para trás para pegar o bastão daquele que está chegando. Só estica o braço para trás e continua olhando para frente e correndo sem parar. Porque se ele olhar para trás, o outro passa, o adversário passa. Então nós não podemos nos distrair, nós não podemos ficar olhando para trás. Muitas vezes deixamos de caminhar com Cristo, nos perdemos no meio do caminho, entramos em outra rota, desviamos do foco, tropeçamos no meio do caminho porque ficamos distraídos. Perdemos tempo com distrações dessa terra. E hoje a maior arma do inimigo contra a humanidade é a distração, é o entretenimento. Então nós temos que manter o foco. Se o meu foco é a eternidade, se é isso que eu quero para mim, se eu quero o céu, se eu quero Cristo, eu não posso me distrair. E isso é uma decisão minha. Eu não posso falar para você, olha, prossiga e não olha para trás. Você tem que querer. Você tem que fazer suas escolhas. Você tem que se posicionar nessa corrida, nesse alvo. Você tem que estar alinhado, concentrado. Então não pode se distrair com o seu passado. O seu passado, ele ficou. Se você ficar se distraindo, trazendo as coisas, misturando tudo na tua vida, você perde completamente a direção. Um rio, quando ele transborda além da margem, ele traz um prejuízo incalculável. Prova disso é o que está acontecendo lá, no Rio Grande do Sul. Os rios transbordaram, um estado que ele é todo irrigado por rios, aquilo tudo transbordou, a cidade inundou e não tem para onde escoar a água. Mas quando um rio ele é totalmente ali controlado, represado, ele é uma fonte de energia. Assim como nós. Se eu tenho a minha vida alinhada com o Senhor, se eu estou concentrada na palavra, se eu estou concentrada no Evangelho, se eu estou concentrada em Cristo Jesus, eu estou ali vivendo nessa fonte de energia que é o Espírito Santo, e eu sou guiada por Ele, eu sou levada por Ele. Agora, se eu não tiver ali controle sobre mim mesmo, sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, e eu deixo a minha carne transbordar em mim, isso tudo vai criar consequências para todos os lados, isso tudo vai perder o controle, é como uma barragem que se rompe. Se eu deixar isso tudo dominar dentro de mim, se eu deixar com que o passado tome conta do meu presente, eu não vou viver o meu futuro, porque eu passo a ser escrava do passado. E Cristo nos libertou disso. Já não somos mais escravos, nós somos livres em Cristo Jesus. Então nós não podemos carregar o nosso passado. Mas quando Paulo ele fala esquecendo-me das coisas, quando ele fala esquecer, a Bíblia quando ela fala a palavra esquecer, não quer dizer que eu vou apagar o meu passado.
como um backup. Eu vou chegar lá, apagar toda a minha memória e agora eu tenho com a memória zerada. Como se eu tivesse feito um backup numa máquina. Estou zerada. Não. Eu não vou me esquecer do passado ao ponto de apagar. Ele não está dizendo de esquecer para apagar, porque o passado ele vai fazer parte da nossa história. O meu passado eu vou estar com ele a minha vida toda. Ele faz parte de tudo aquilo que eu vivi, de tudo aquilo que eu já fui, de tudo aquilo que eu senti. Coisas do meu passado vão servir de testemunho, outras coisas do meu passado vão servir de lição, de aprendizado para a minha vida, então eu não vou esquecer deles. Mas o meu passado não pode mais me influenciar. O meu passado, ele não pode mais me afetar. O seu passado não pode trazer para você um peso de influência do seu presente que vai te influenciar no seu futuro. O passado ele não pode ter esse peso na tua vida. Ele serve como história, ele serve como testemunho, mas eu vou quebrar o poder do passado sobre o futuro. Então, quando ele fala para esquecer do seu passado, isso quer dizer que você tem que quebrar o peso do teu passado sobre o teu futuro. Ou seja, você não vai mais arrastar aquilo. Você não vai mais ficar preso, agindo, pensando como o velho homem, como as coisas lá de trás. Isso é um processo. Você vai ter que entrar nesse processo de esquecimento do teu passado, tirando o peso do teu passado. Aquilo não vai mais influenciar a tua vida. Se você nova criatura é em Cristo Jesus, Paulo ele fala, as coisas ficaram para trás. Então ficaram para trás. José, quando ele reencontra ali com os irmãos, que os irmãos vão ali até o Egito e reencontram ali José como um governador, um irmão que tinha sido ali lançado numa cova ali para ser morto primeiro, depois foi vendido pelos próprios irmãos, foi arrancada a túnica dele, tudo que José passou por prisão, por perseguição. Quando José ele reencontra esses irmãos, ele não traz o passado. Se ele trouxesse o passado, a mágoa, o ressentimento, o ódio, iria vir à tona ali e ele iria fazer o quê? Se vingar. Iria devolver com a mesma moeda. Mas o que ele faz? Perdoa esses irmãos, traz os irmãos para perto, traz o pai para perto. Porque ele não arrastou, ele se esqueceu do passado, porque ele entendeu que ali havia um propósito de Deus na vida dele. Que tudo aquilo que ele tinha passado nunca saiu do controle de Deus. Que tudo aquilo fazia parte de um propósito muito além da maldade dos irmãos. Tudo aqui estava debaixo da vontade perfeita do Senhor. Então ele se esquece do passado. Ao ponto de não trazer o passado. Então, quando alguém me fere, quando alguém me causa algo e eu perdoo essa pessoa, não quer dizer que eu estou apagando o que ela fez. Então, eu lembro das coisas do meu passado. Eu lembro daquelas pessoas que já me prejudicaram, que já me feriram, mas eu não trago isso para a minha vida hoje e muito menos para o meu futuro. Isso não traz mais peso. Jesus ele fala para nós, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Divida comigo o teu fardo. Então Jesus dizendo, olha, o meu fardo é leve, eu não vou te trazer peso, eu vou tirar o peso de você. Então nós temos que prosseguir e deixar as coisas do passado para lá. Para você prosseguir em leveza do espírito. Como que aqui um atleta, aqui na época de Paulo, como que ele iria correr com um saco de pedra nas costas? Como que você vai prosseguir caminhando pesado,
carregando aí os pesos do seu passado, os traumas, os ressentimentos, os aborrecimentos. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos carregar isso mais à nossa vida, porque isso vai trazer cansaço espiritual, vai trazer peso, vai trazer desânimo na tua vida espiritual. Então nós temos que nos esquecer e ir, se livrar das cadeias. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e enquanto eu conversava com ela estava ali se abrindo e contando algumas coisas da vida dela, e eu olhando para ela e ouvindo, eu vi ela dentro de uma cadeia, dentro de uma cela. E enquanto ela falava, o Espírito Santo de Deus me mostrava que ela, nessa cela, havia um cadeado muito grande do lado de fora. Então, assim, quem olhava pensava que ela estava presa, foi presa por alguém. Mas aí, nessa visão, Deus me mostrava esse homem abrindo a mão e ele tinha a chave desse cadeado. Então, ele colocava a mão assim por fora, abria o cadeado e saía. Aí ele voltava, trancava o cadeado e ficava segurando a chave. E aí o Espírito Santo disse para mim que muitas vezes nós fechamos o cadeado. Muitas vezes nós estamos aprisionados em coisas que nós temos a chave. A chave é Jesus. Jesus, ele abre todas as cadeias, ele rompe com todas as correntes, ele quebra todos os obstáculos, porque ele vai nos dar força para prosseguirmos. A força não vem de nós, a capacidade não vem de nós, nada vem de nós, tudo vem do Senhor. Mas muitas vezes nós nos autoacorrentamos, porque estamos presos a coisas do nosso passado, presos a coisas da nossa história, que não conseguimos quebrar esse vínculo. E ficamos aí, deixando de prosseguirmos. Então Paulo está dizendo, prossiga. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Então, não adianta você simplesmente prosseguir aleatoriamente, andar sem rumo, não. Tenha foco. Ande no caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Prossiga neste caminho. É neste caminho que você tem que prosseguir. É este alvo que você tem que olhar lá na frente. O corredor, ele está ali correndo, aquele tiro de corrida ali, e ele vê ali na frente aquela faixa que ele vai atravessar. Ali é o alvo. O alvo é o pódio. O alvo é o troféu. Então ele vai ali, sem se distrair, com excelência, dando dele o melhor, se entregando o melhor. E a nossa corrida, aqui nessa terra, nós temos que entender que sem Deus nada nós podemos fazer. Sem Ele nós não conseguimos correr. Nós não conseguimos prosseguir. Nós precisamos dele, porque a força vem dele. E o Senhor está aqui te dando a força necessária. Irmão, Ele olha para você com um olhar da graça. O Senhor tem graça. O Senhor, Ele olha para nós com um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele tem graça. Ele tem amor. Ele olha para você com misericórdia. Então, todos os dias, Ele te dá a força necessária para você continuar e não desistir. Por isso que a palavra de Deus fala que todos os dias a graça e a misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã. Porque hoje é mais um dia que Deus está te dando. Hoje é mais um presente de Deus na tua vida, para você buscá-lo. O Senhor te dá ânimo para você buscá-lo. Porque se Ele não te desse, você não buscaria Deus. Nós buscaríamos tudo, menos Deus. Mas Deus todos os dias
te dá mais uma oportunidade de buscá-lo e alcançá-lo, porque Ele está de braços abertos a te receber. O Senhor está sempre pronto a ouvir, a ajudar, a falar, a te mover, a mover as suas coisas, a te colocar nos lugares certos, mas você tem que continuar prosseguindo. Você tem que continuar olhando para Cristo. Ele é o alvo. Qual é o prêmio que você vai receber? É a sua salvação, é a vida eterna. O alvo nosso, o nosso prêmio é a vida eterna, porque nada dessa terra vai ficar. Todas as coisas aqui, elas vão deteriorar. Se você ganha hoje um prêmio, amanhã ele acaba, ele se deteriora. Naquela época, o atleta recebia uma coroa de louros, que era ali o símbolo da vitória. Aquela coroa com o tempo secava, estragava, o louro ia secando, as folhas iam caindo. Mas a coroa que Cristo nos dá, ela é eterna. Ela é para toda a eternidade junto ao Pai. Então o nosso foco são as coisas do céu. O nosso foco é o tesouro do céu. O nosso foco é Cristo Jesus. Então prossiga a sua caminhada, não pare a sua caminhada. Paulo ele fala aqui, olha, para encerrar, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Este é o alvo. Ele fala assim no 16, então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O que nós alcançamos? Cristo. Então nós temos que viver de acordo com o Cristo. Nós temos que viver de acordo com a palavra de Deus. Não se desvie dela, medite nela dia e noite. Ela é o teu alimento, a palavra é o teu alicerce. Ela é o teu norte, ela é quem te dá a direção. A palavra de Deus é a resposta para todas as suas perguntas. Um livro que foi escrito há mais de 2000 anos é tão atual como hoje, porque tudo que você precisa está aqui na palavra de Deus. Ele vai te mostrar exatamente o que fazer, como fazer e com quem fazer. Então prossiga neste caminho, ande neste caminho. Não se desvie dele, não deixe com que nada, nem ninguém, nem circunstância alguma tire você desse foco. Não fique olhando para trás, não se distraia com as coisas do passado. Não se perca nas coisas do seu presente, mas olhe para frente, olhe para Jesus, olhe para o foco, amém? Olhe para o foco, porque lá na frente tem um prêmio, lá na frente você vai ter a vitória, e a vitória que você vai ter é em Cristo Jesus, Ele vai te dar a vitória. Se as coisas estão difíceis agora, se o que você tem vivido nesses dias está doendo, irmão. Se você o que viveu lá atrás está trazendo tanta mágoa, está trazendo tanta dor, entrega hoje para Jesus tudo isso e caminhe, simplesmente caminhe, continue caminhando. Não desista, não queira retroceder. Não, servir a Deus é muito difícil. Meu Deus, depois que eu comecei a servir a Deus, minha vida piorou. Por que você acha que a sua vida piorou depois que você começou a servir a Deus? Porque agora você está se posicionando. E quando nós nos posicionamos, nós temos que fazer escolhas. E quando eu tenho que fazer escolhas e tenho que abrir mão daquilo que eu fazia de errado lá atrás, vai doer agora. As coisas elas vão se ajeitar, crescer dói. Ser maduro dói. Abrir mão dói, renunciar dói, mas tudo isso não se compara à glória de Deus na tua vida. Tudo isso não se compara ao que Jesus é na tua vida. Por isso que ele fala que tudo que ele abriu mão lá de trás, para ele hoje ele considera como esterco. Aquilo não é mais nada para ele. Porque a graça de Deus supera, está acima de todas as coisas da nossa vida. Então não ache que você está fazendo nenhum sacrifício, não ache que a sua vida está difícil, porque o Senhor está no controle e Ele está com você. Então prossiga, simplesmente prossiga,
Há uma ordem aqui. Prosseguir, caminhar, ir avante. Prossigamos. Vamos, irmãos. Vamos. E se esqueça daquilo que ficou para trás. Como eu disse, não é apagar o teu passado, mas que ele não seja mais um peso na tua vida. Amém? Porque Cristo ele trouxe leveza em espírito. Você é livre no espírito. Então caminhe com Jesus. Amém? Convido você a fechar os seus olhos nessa hora e vamos orar a Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por este dia, Senhor, e pedimos que o Senhor nos dê, Pai, força para continuarmos e não desistirmos da nossa caminhada, que nós possamos prosseguir ao alvo, Pai, que é a eternidade, Pai, que o Senhor venha, Pai, trazer no nosso coração a leveza, Pai, a leveza do Teu Espírito, do Teu Evangelho, Senhor. Ó Deus, e que as coisas que ficaram lá atrás, Pai, como peso, como mágoa, nós agora, Senhor, entregamos tudo a Ti, Deus. Entregamos todas essas coisas ao Senhor, Pai. Senhor, que elas não sejam mais peso, não sejam pedra, não sejam correntes em nossas vidas, Pai. Apenas um testemunho de tudo aquilo que nós já superamos. Senhor, que seja aquilo, Pai, para nós como, Senhor, exemplos, Pai, de coisas a não seguirmos mais, a não fazermos mais, porque o Senhor nos deu uma nova vida e nova criatura somos em Ti, Jesus. Obrigada, Senhor, por este dia, que o Senhor venha, Pai, abençoar a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, Deus, e que possamos hoje caminhar um pouco mais, Deus, todos os dias um pouco mais, Pai, contigo, Senhor, e no alvo, Pai, que é a eternidade, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe seu dia, a sua casa. Obrigada pela tua companhia. Que Deus venha te guardar, te livrar de todo mal e que você hoje possa entregar as coisas do seu passado ao Senhor. Esqueça delas. Esqueça das coisas que ficaram para trás e prossiga para o alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Um beijo para você. Fica com Deus e até amanhã. Deus te abençoe.